Bom, se pá, eu vou jogar esse corte aqui no YouTube, eu vou divulgar, foda-se. Tô dando aula aqui no cursinho AGE, né, me chamaram para dar sala de filosofia aqui. E esse é um refresco para meus alunos aí. Eu tenho 50 minutos só de aula em sala, e aí às vezes fica bem corrido, assim, e não dá pra falar tudo, assim, tão completo, tão calmo do jeito que eu queria, assim. Mas falar da origem da filosofia e os pré-socráticos, que é a primeira aula que eu dei aí, no primeiro domingo que eu fui dar aula, né? Não deu tempo de falar tão pausadamente quanto eu queria e tal, né? E aí, vou seguir aqui, tá? Então, primeira aulinha ali, a origem da filosofia e os pré-socráticos. A primeira coisa pra gente definir alguma coisa é entender o que é, né? O que é essa coisa, assim, quando a gente estuda é importante, né? Quando a gente Sim, todas as aulas que eu tive no ensino médio de ciência, assim, a gente começava definindo, né, aquela ciência, assim. Então, biologia, o que que é biologia? Bio, vida, logia, né, estudo, ciência, razão, né, então, estudo da vida, né, biologia, né, das condições da vida, dos sistemas e tal. Física, né, de physis, natureza, então, estudo dos fenômenos naturais, né, química, aí já não sei, enfim. Mas a filosofia, o que que é a filosofia, né? Aqui tem um print que eu tirei do Google, tal, né? Algumas definições aqui, né? Ó, uma definição do Pitágoras, do século 6 a.C., né? Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano, consciente de sua própria ignorância. Ignorância, né? Ignorância. Ignorância. Segundo autores clássicos, o sentido original do termo, atribuído ao filósofo grego Pitágoras, do século 6 a.C. Então aqui, né, aquilo que eu falei até na sala, assim, os primeiros filósofos se chamavam de filósofos porque eles tinham filosofia, né, que é esse amor pela Sofia, o amor pela Sofia, né, é, os namorados da Sofia são filósofos, então que eles amam a Sofia, não sei, talvez. Mas é esse amor pela sabedoria. E lembra lá do Philo, né? Já vamos falar disso, mas enfim. Daí no platonismo, que é a filosofia do Platão, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Então, aqui é muito do platonismo isso mesmo, né? Investigação, que é essa busca pelo conhecimento, né? Pela essência da realidade, e ontológica, né? Ontologia é o estudo do ser, né? Então, a essência do ser, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum. Então, as ilusões, né? As opiniões falsas do senso comum, que se mantém cativa à realidade empírica. Isso aqui vem muito do mito da caverna, que a gente vai falar em outra aula, e das experiências sensíveis, né? Da realidade empírica, porque ele diz que a realidade empírica, né? Os nossos sentidos são como uma prisão e tal, que nos enganam, então as aparências dos fenômenos, como eles se mostram pra gente, pode ser enganação também. Tal. Filosofia, no âmbito das relações com o conhecimento científico, ó, que tem mais a ver com a ciência e tal, né? Assim, conhecimento científico. Conjunto de princípios teóricos que fundamentam, avaliam e sintetizam as ciências particulares, contribuindo para o desenvolvimento de muitos desses ramos do saber. A gente vai ver nessa aula aqui também como isso que é importante, né? Porque os primeiros filósofos foram os primeiros cientistas também, né? Na dimensão metafísica, conjunto de especulações teóricas que compartilham com a religião a busca das verdades primeiras e incondicionais, tais como as relativas à natureza de Deus, da alma, do universo, mas utilizando procedimentos argumentativos, lógicos e dedutivos. Isso aqui é um pouco da Idade Média também, né? Dimensão metafísica, especulações teóricas que compartilham com a religião. Veja que como não é combate necessariamente a religião, né? Pode combater, né? Pode entrar em choque com a religião, mas compartilham questionamentos com a religião, né? Busca das verdades primeiras e incondicionais, isso que dá origem de tudo, né? A natureza de Deus, da alma, do universo, quem somos e tal, de onde viemos, para onde vamos, né? Qual o sentido da vida? Filosofia. No âmbito da relação entre teoria e prática, pensamento inicialmente contemplativo, em que o ser humano busca compreender a si mesmo, é a realidade circundante que determinará o seu caráter prescritivo ou prático, voltado para a sua ação concreta e suas consequências éticas, políticas e psicológicas. Então aqui é já mais antropológico, né? Tipo assim, busca do contemplativo, né? O ser humano compreende a si mesmo, né? E aí age de maneira ética, né? Meio praxis aqui, né? Conjunto de obras filosóficas de um determinado autor, teoria, sistema, doutrina, pensamento ou obra
de conteúdo filosófico, né? Isso aqui é uma definição que não diz porra nenhuma, né? O que é filosofia? Pensamento ou obra escrita de conteúdo filosófico. O que é filosófico? É qualquer pensamento ou obra escrita que contém a filosofia, né? Conjunto de concepções filosóficas comuns a determinado grupo, época, enfim, né? A filosofia, então, tipo, aqui é a filosofia francesa, a filosofia dos adolescentes, filosofia do jovem contemporâneo, a filosofia romântica, né? Enfim, razão, sabedoria, né? Então veja como tem muitas definições, né? E são muitas definições, algumas contraditórias, outras excludentes, outras abrangentes demais, enfim. Então, como eu falei, né? Não tem um consenso, mas é legal para a gente entender o que é filosofia, a gente ir na origem da palavra. Como eu falei aí das outras ciências, né? Tipo, biologia, física, química, né? Ortografia, né? Cartografia, né? Cartografia, né? Escrita. Carta eu não sei o que é. Cartas? Enfim, não sei. Enfim, a filosofia vem do grego. A junção dessas duas palavrinhas aqui, ó. Philos e Sofia. Caralho, tô clicando, né? Philos e Sofia. Então, filos é esse amor de amizade, né? Lembra lá da teoria dos 4 tipos de amores, assim, que é tipo o amor eros. Vamos ver no Google aqui quais são os 4 amores que tem. É o storge, o filia, o eros e o ágape, né? Esse amor de filia, esse amor de amizade, né? Então você tem o ágape, que é o amor de Deus, amor incondicional. O eros, o amor romântico, que na verdade eros, erótico, né? Do original é mais esse amor carnal até, né? Sexual mesmo, assim, né? Eros, o deus Eros, que tipo, te dá um tesão, te dá o prazer e tal. Aí filia, né, de amizade, e o storge, que é fraternal, assim, que é tipo familiar, né? Mas isso é bem cristão, tá? Então vamos com calma também. Mas enfim, a gente pode dizer que é um amor à sabedoria, ou amizade à sabedoria, né? A gente traduz mais como amizade, mas amor, né? Então esses primeiros filósofos, eles diziam assim, o que você faz? Ele fala, eu sou amigo da sabedoria. Tipo, porra, me apresenta a ela então, né? Tô precisando também. Imagina perguntarem pra você qual que é a tua profissão. Eu sou amigo da sabedoria. Tá, diferente do pensamento místico. Porque assim, segundo a historiografia clássica, né? De novo, a gente tem que também sempre pensar isso. Mas esses primeiros filósofos, eles não estavam contentes com as explicações mitológicas da realidade, assim. Então, óbvio que assim, não dá pra gente menosprezar, né, as explicações mitológicas. Porra, elas, e místicas também, né, elas levaram a humanidade, tipo, aonde ela tá hoje, né, basicamente, né. A gente sobreviveu muito tempo graças às explicações mitológicas, que davam significado ao mundo também, né. Mas então as primeiras explicações do mundo, as primeiras organizações do mundo são muito mitológicas, muito místicas, assim. Então, tipo, uma entidade divina criou o mundo e tal. E aí ficou aí, entendeu? Aí tirou um deus da coxa, tirou outro da cabeça, e aí eles estão reinando aí e tal. Cada um no seu lugar. E é equilíbrio dessas forças entre esses dois deuses que fazem as coisas, fazem a estação do ano e tal. E aí os caras começaram a olhar e falar, mano, será mesmo? Será mesmo se é um deus, assim, tipo, porra, que manda chuva? Será que não tem outra explicação? Por que fica dia e noite? Não tem outra explicação? Um pouquinho mais racional, assim, pra nós entender mesmo, assim, o bagulho? Então, tipo, é mais, assim, questionar o pensamento mitológico do que necessariamente romper, tipo, drasticamente, assim, com o pensamento mitológico. É, tipo, buscar embasar ele, assim, mais racionalmente, né, esse pensamento mitológico, do que necessariamente romper com ele. Por isso que há debates, entendeu? Que tipo, pô, o Pitágoras acreditava em reencarnação, cara. Esses caras alguns deles acreditavam que um deus fundou o mundo, assim. Então, tipo, mano, até que ponto é mítico, até que ponto é racional, entendeu? É muito difícil traçar uma linha. E aí também a historiografia clássica vai dizer pra gente que surge na Grécia, no século V, tá ligado? Antes de Cristo. Porque justamente foi onde esses caras aí começaram a pensar. Mas, de novo, se tudo é político, a história da filosofia também é política, né? E foi apropriada politicamente por diversas civilizações, diversos povos, para diferentes finalidades. Durante muito tempo, era interessante para a Europa que a filosofia tivesse nascido na Europa. Por questões políticas mesmo, tá ligado? Tipo assim, uma forma de legitimação do colonialismo, entendeu? Da expansão deles assim, do saque a outros povos e tudo mais. Então, era importante para eles. E aí, colocaram na Grécia, assim, no século V, e identificaram esses caras como os primeiros pensadores. Mas, bicho, os povos
da América aqui, cara, já existiam, tipo assim, muito antes, tá ligado? Do Tales de Mileto. Cara, as civilizações orientais são milenares. Bicho, milenares. Tá ligado? A história da Europa é um sopro pra história do Oriente, cara. Então, tipo assim, os caras foram os primeiros a pensar racionalmente na Grécia no século V. Antes era todo mundo é, místico. Todo mundo, ninguém era racional nos outros lugares do mundo, ninguém pensava racionalmente. Mas o que a gente estrutura como filosofia, história da filosofia clássica, hoje a gente estabelece que começou na Grécia no século V a.C., com os pré-socráticos. Então aqui só o mapinha, não precisa decorar mapa nenhum também, nem nada disso, né? Mas assim, aqui é a Grécia, né? Ó, as colônias da Grécia na Ásia Menor, aqui e tal, né? Ó, vai longe a Grécia nesse período, ó. Península Ibérica aqui, né? Que é Portugal e Espanha, né? É isso, né? Ó, a África aqui, ó, o Egito tava mais ou menos aqui, se eu não me engano, não sou muito bom de mapa. Aqui é o Oriente Próximo já, né? E aqui é a Ásia Menor, né? Ó, Creta aqui, que é uma ilha muito importante. Ó, Esparta aqui, ó. Atenas aqui, né? Que vai ser muito importante para a história da filosofia depois, no próximo período que a gente vai estudar. Enfim, ó. Aí, ó, você reconhece Éfeso, carta aos Efésios, as pessoas que moravam em Éfeso. Primeiro aos Coríntios, que são o povo de Corinto. Segundo aos Coríntios, que é o povo de Corinto. Mas enfim, né? Aqui essa região é Jônia, né? Vamos lá, então só um pouquinho de contexto histórico, né? Coisas que eu já falei em sala, assim, mas vale recordar. Aí no século XII a gente tem os reinos micênicos sendo destruídos pelas invasões dóricas, né? Nessa região ali. Aí os aqueus se instalam em ilhas e em costas da Ásia Menor. Pô, Ásia Menor aqui, ó. Ó os aqueus vindo aqui, encostando aqui. Aí o que a gente tem? Fundação das grandes cidades. Vamos voltar aqui para as grandes cidades. Éfeso, oh caramba, Éfeso, Mileto, aqui ó. Essas são as primeiras grandes cidades bem importantes, assim, tá ligado? Por que elas são importantes? Porque elas ficam perto do mar, ó, tá ligado? E aí eles têm acesso marítimo a outros lugares, assim. Isso é importante, né? Porque aí você começa a desenvolver atividades econômicas nessa região. Então você tem a navegação, você tem o comércio, o artesanato. Porque aí sim, quando você tem contato com outras civilizações e é interessante que, tipo assim, você estabeleça trocas, aí sim você vai começar a fazer escambo, né? E aí sim você vai começar a desenvolver a indústria náutica, você vai desenvolver o comércio, né? Você vai desenvolver artesanato. E aí também a adoção do regime monetário justamente para que assim, tipo, facilitar trocas, né, também. E aí, claro, né, com as grandes cidades acontece, tipo assim, muita gente no mesmo lugar, tá ligado? Começa a desenvolver entretenimento, né, tá ligado? Arte, cultura, até economias, começa a ter as pessoas ali que mexem com o dinheiro e tal. E aí, por que levanta questionamentos, assim? Porque aí, tipo assim, quando você tem um período de bonança, tá ligado? Um período de prosperidade, vamos colocar assim, você consegue desenvolver cultura, você consegue desenvolver. Agora, assim, se é um momento de crise, por exemplo, tipo o que tá rolando lá na Ucrânia agora, por exemplo, tensão, é um momento de tensão, assim. Óbvio que ainda existe uma arte de resistência, tá ligado? Dos dois lados e tudo mais, que a gente pode questionar também, até que ponto é nacionalista, até que ponto é neonazista e tal, né? Mas enfim, ainda existe produção cultural, né? Apesar dos pesares. Mas assim, esse bagulho fica mais fácil, né? E fica mais evidente, assim, em momentos de bonança, né? Em momentos de prosperidade e tal. Porque aí pessoas podem se dedicar a isso, né? A cultura, as artes, a economia, né? Podem se dedicar a isso, né? E aí, quando você tem tudo isso, que é a prosperidade e tal, que é uma vida mais de boa, mais acesso à cultura, entretenimento, ao lazer, a tempo livre, você não precisa só trabalhar, trabalhar, trabalhar para desenvolver a sociedade, para sobreviver. Você consegue, tipo, ter o ócio, tá ligado? E aí você começa a pensar, questionar. Não que isso seja um movimento natural, tá? Não tô dizendo que é natural, mas assim, acontece. E aí que entram os pré-socráticos, que são tidos como os primeiros filósofos, né? Então, eles são pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates, exatamente, né? O Sócrates aqui é o nosso grande
divisor da filosofia grega, né? Você tem o antes e o depois de Sócrates. É basicamente o Jesus Cristo da filosofia, né? Mas assim, tem o antes e o depois de Sócrates, e os pré-socráticos são os caras que viveram antes de Sócrates. Mas alguns eram contemporâneos de Sócrates, ou seja, viviam no mesmo período de Sócrates, tá ligado? E aí, por que eles são pré-socráticos então? Eles começaram a filosofar antes de Sócrates, mais ou menos. Quando Sócrates estava em atuação, tinha ainda alguns desses pré-socráticos já ainda ativos também. Então, qual que é, né? Qual que é a questão aqui, né? A gente coloca esses caras no mesmo balaio porque eles têm uma linha de filosofia parecida. Não igual, mas parecida. Tem a ver com essa questão da ruptura com as explicações mitológicas, com certeza, né? Então começar a pensar, né? Mas principalmente por causa de dois conceitos que guiam a maioria quase a totalidade da reflexão desses pré-socráticos aqui, né? Que é a cosmologia. Então vamos voltar de novo para etnia das palavras, né? Etimologia das palavras. Cosmos, universo, cosmos. Eu até comentei, né, lá na sala sobre a questão da série Cosmos, né, do Carl Sagan, mano, do Carl Sagan. Vamos jogar aqui para vocês. How did we evolve from small wandering bands of hunters and gatherers living beneath the stars to become the builders of a global civilization? It opened the way to newer and deeper mysteries. Esse é o do Spice Time Odyssey. Eu vi esse aqui na escola, clássico também. Vamos reagir ao trailer. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Não tem legenda, né? O cosmos é tudo que já foi, tudo que é e tudo que vai ser. Porque o cosmos é esse universo, né? A totalidade das coisas, assim, tipo assim. É a realidade, tá ligado? A realidade é o cosmos, assim. Não tem nada fora do cosmos, entendeu? Não tem nada fora do universo. Nossa, esse aqui é muito bom. The cosmos is all that is, or we know we are approaching the grandest. Tá divulgando isso aqui, né? Mas enfim, obra-primas do cinema, cara.com.br. Sei lá, né? Vai que é legal. Então, enfim, né? O cosmos, né? O universo é tudo que é, tudo que já foi e tudo que vai ser, né? Enfim, mano. E aí esses caras pensavam na cosmologia, que é justamente essa logia, essa razão, tá ligado? Esse logos, esse racional do universo, né? O universo é racional. Existe ordem, ou é tipo tudo acaso, tudo bagunça e desordem. E assim,
a gente entende ordem como assim, tipo, alguém organizando, tá ligado? Tipo assim, tem que existir Deus, e aí Deus ele move cada pecinha, tá ligado? Micromanages, tá ligado? Microgerenciador, assim, que cada pecinha, cada ventinho, ele tá ali, tal, assim, com a mãozinha, e ele tá 1 milhão de mãos, infinitas mãos, mexendo tudo. Cara, não pode ser um universo irracional, um universo sem um ser racional, sem uma entidade divina, tá ligado? Racional, mas mesmo assim ter ordem, né? As leis da natureza são isso, assim, as coisas, tipo assim, a gravidade atrai os corpos pro centro da Terra. Isso é uma racionalidade, a gente consegue racionalizar isso, calcular isso. Mas não tem alguém, tá ligado? Puxando os negócios para baixo, é uma racionalidade. É uma ordem, entendeu? Não é aleatório, não é caos. Tem regras. E essas regras não precisam ser, tipo, necessariamente. Não é racionalizadas, mas é, tipo, planejadas, entendeu? Pensadas, assim. Enfim, entendeu? E aí o universo é racional, qual que é a origem de tudo e tudo mais. E principalmente com essa outra palavrinha aqui que é physis, que é a natureza, né? De physis vem física, né? Por isso estudo dos fenômenos naturais, dos fenômenos físicos, né? Que vem de physis, natureza. Então justamente entender essa racionalidade do universo e essas leis da natureza. Como é que a natureza, tá ligado? Reage, da onde veio a vida, qual a origem da vida, qual o princípio da vida. E aí justamente é o arqué, né? Que é tipo o elemento fundador de tudo, tá ligado? E aí entram os pré-socráticos, né? Vamos falar deles especificamente, então. Aqui a gente tem o Tales de Mileto, que é considerado por muitos como o primeiro filósofo, mas aí eu não vou repetir a mesma indagação que eu fiz lá no começo, de questionar se realmente foi o primeiro filósofo, né? Se não liguei pensou antes dele, o cara era genial, ele é um gênio, porque eu não acredito nisso, né? Eu não acredito, né? É tipo, porra, foda-se, ninguém liga pra sua opinião. Mas assim, tá ligado? Existe uma linha que defende esse bagulho de gênio incompreendido, mas ela tá caindo muito em desuso, assim, entendeu? Tipo assim, o Beethoven foi um gênio incompreendido que caiu na terra pronto e do alto da sua torre de marfim, isolado do mundo, ele compunha as suas composições e a nona de Beethoven e coisa mais linda e não sei o quê. Não, 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 não. É contexto histórico, é prática, é condições materiais, entendeu? Mas assim, se o Beethoven fosse um filho de um proletariado, de um sapateiro, que precisa acordar 6 da manhã e vai dormir 10 da noite, né? Fiz a conta certa? 16 horas, mais ou menos, entendeu? E é tipo assim, não tem uma casa decente, não tem um banheiro decente. Quer dizer, ninguém na Revolução Industrial tinha um banheiro decente, né? Mas enfim, assim, não tem condições alimentícias suficientes para ele, assim, tal. Não tem tempo para pensar, tem que trabalhar, tá ligado? Coloca ali a mão ali, baceta os dedos numa prensa a vapor. Será que o Beethoven teria composto a nona de Beethoven? Não teria, né, meu amigo? Não teria. Ou seja, as condições materiais de Beethoven fizeram ele ser o Beethoven. E isso não é tirar o mérito do Beethoven, dizer tipo, meu, então, foda-se, né? Qualquer um no lugar do Beethoven faz. Não! Mas é que o Beethoven só é o Beethoven porque ele tinha as condições materiais certas. E aí pôde se dedicar a isso. E aí sim, sai coisas maravilhosas, né? Mas enfim. E aí o Tales de Mileto é o primeiro filósofo. E fiz essa volta toda para dizer que assim, tipo, realmente foi o primeiro filósofo? Foi esse ser iluminado que pensou que ninguém mais tinha pensado? Não, ele é fruto daquele contexto histórico, daquele caldo cultural que eu já trouxe para vocês aqui, entendeu? Ele é filho do seu tempo também, entendeu? Apesar de, tipo, trazer inovações importantes, né? E rupturas com o seu tempo, assim, mas ele é resultado desse caldo cultural todo que tava rolando ali na Grécia, tá ligado? Mas a historiografia clássica aponta ele como o primeiro filósofo, o primeiro a pensar. E aí foi Homero, se eu não me engano. Heródoto é o pai da história, né? O Cícero declarou ele como pai da história. Enfim, mas daí o Heródoto lá, nas suas composições lá históricas, diz que o Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. E aí lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que eles buscavam a arqué, o princípio fundador de tudo e tal, que determinaria as regras físicas da natureza aqui, e a ordem do universo, a cosmologia e tudo mais?
Pro Tales de Mileto, esse arqué era a água. Porque, cara, olha pra tudo. A água tá em todos os lugares. Seja a água sólida, o gelo, seja a água da chuva, seja o vapor, seja a umidade, tá ligado? Pô, as coisas têm umidade. Pô, as coisas só nascem onde tem água, entendeu? Tanto que se eu for ver a série Cosmos lá, que eu indiquei pra vocês, vai ter uma parte que ele fala que a vida na Terra se originou na água, né? Então, pô, o cara não tava de todo errado também, né? Tá ligado? Guardadas as devidas proporções anacrônicas e científicas que a gente tem hoje e tal, o cara não tava de tudo errado. Faz sentido o raciocínio do cara. Ele olha, tipo, todo mundo bebe água, todo mundo precisa tomar água, né? Os animais bebem água, todo mundo bebe água, todo mundo tem água, pô, sua, né? Urina, né? Mija e tal, tem saliva. As coisas, na onde tem água, tem vida, onde não tem água, não tem vida, né? Basicamente. Então, o mundo, tudo, a physis, né? A natureza se origina da água, né? O arqué, o princípio fundador da realidade é a água, né? E aí, tá. Então, esses caras se reuniam em escolas. Escola jônica, né? Lembra aqui do mapinha, ó. Esse aqui, essa parte da Ásia Menor aqui é a Jônia, né? Posso estar falando o nome errado também, eu acho que é Jônia. Mas aqui, ó. Fócia, Éfeso, Mileto, tinha outras cidades aqui, né? Que formam a Jônia. E aí, por isso, escola jônica. Porque o Tales é Tales de Mileto, né? Mileto é essa cidade aqui, ó. Mileto. Bem importante, assim, foi uma das mais importantes desse período, assim, justamente por causa do porto e tal. Mas aí, ó, escola jônica, né? Então, por que é escola? Não é escola do jeito que a gente conhece hoje, uma instituição, um prédio, né, com carteiras, com cadeiras, né, com muros e tal, onde tem o professor que ele fala no quadro lá, escreve com giz ou passa slide, PowerPoint, né? Não é isso, não é tipo, o professor ia lá, dava aula, os alunos iam lá, depois eles iam embora para casa, né? Não, é uma escola justamente um agrupamento de pessoas que pensava parecido, tinha as mesmas inquietações e investigava no mesmo método, tá ligado? A realidade e tudo mais. Então, tem a escola jônica justamente porque é ali da Jônia, né? E foi fundada justamente pelo Tales de Mileto. Então, a relação era muito mais mestre e aprendiz, né? Então, um sábio e seus discípulos, do que necessariamente um professor e um aluno, né? Que, tipo, tem a metodologia, daí tem provas, tem avaliações, ou tipo, tem conhecimento, né? Ou formal, assim. É muito mais um cara que ele pensou, ele criava lá suas teses e tudo mais, né? Criava sua filosofia e tal. E outras pessoas enxergavam a autoridade, né? Da sabedoria desse cara, assim, falavam, pô, esse cara sabe das coisas, vou lá aprender com ele. E lá se reuniam e começavam a discutir, debater, filosofar. Então essas escolas foram criadas aí na Grécia. Vão ser retomadas na verdade, a filosofia é feita de escolas, né? A partir daí, então, né? São justamente essas pessoas que, assim, ou se juntam porque pensam parecido, né? Então, tipo, a escola de Frankfurt é uma escola que pensa parecido ali, né? Com base nas paradas que o Marx escreveu, né? E tudo mais. E aí, aplicado isso para a indústria cultural, né? Para ideologia e tudo mais. Tem a escola austríaca, né? Que vai pensar ali na economia neoliberal. Mas enfim, a filosofia é feita dessas escolas. Ou pessoas que pensam parecidos, ou pessoas que se unem para atacar uma outra escola, basicamente, tá ligado? Fala assim, não, não, aqueles caras lá pensam errado, então a gente vai se unir aqui na nossa escola para não é para difamar, não é para destruir eles, mas é para contra-argumentar mesmo, para debater com eles e dizer, vocês estão errados por isso, 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 isso. Eu trazer argumentos que se contraponham à tese lá que você acredita que é falaciosa, que é errada. Aí forma-se a escola jônica, que Tales de Mileto, né? E o Tales, então, como eu falei, acreditava que o arqué, né, o princípio fundador, era a água. E aí esse trecho aí, desse livro que está citado ali embaixo, né, os filósofos pré-socráticos, do Kirk, do Harlan Kirk e do Scofield, nomezinho, né, pelo amor de Deus. Mas enfim, que é um material que eu consultei aí para preparar a aula, né?
E aí esse é um fragmento de uma citação de um livro do Aristóteles. Porque assim, esses pré-socráticos ou não escreveram absolutamente nada, ou escreveram, mas o que chegou pra gente são fragmentos. Vamos lembrar também que a gente está falando do século V a.C. Não tinha livro, não tinha Kindle, tá ligado? Não tinha PDF, não tinha nem papel. Não tinha papel sulfite, não tinha caderno para escrever. Então, tipo, ou eram aquelas tábuas de pedra, ou era pergaminho longo, rolo longo de pergaminho. E assim, dado a distância histórica que a gente tem desses caras, muita coisa se perdeu, né, irmão? Muita coisa se perdeu. Então a gente tem fragmentos. Então como é que a gente sabe que esses caras existiram e o que eles falaram? Porque outros filósofos posteriores a esses caras escreveram coisas sobre esses caras. E aí historiadores também, pô, o Heródoto lá, que foi o primeiro historiador, né, da Grécia, ou o pai da história grega, como que o Cícero lá, né? Essas pessoas escreveram, posteriores a esses caras, escreveram coisas sobre esses caras. E aí a gente sabe o que eles escreveram. Né? Sabe mais ou menos como é que eles pensavam. E aí existe todo um trabalho acadêmico, histórico, científico de assim, o que é a opinião do filósofo sobre o seu antecessor, né? Por exemplo, do Aristóteles aqui. O que é a opinião do Aristóteles sobre o Tales e o que realmente era a filosofia do Tales? Como é que a gente acha isso, tá ligado? Aí é histórico, né? Historiográfico, filosófico, crítico, acadêmico, de lá estudar a fonte, de ler, reler, de entender o contexto, estudar a história do lugar, estudar a língua grega, entendeu? E traduções da língua grega, ir lá no texto no grego, no original e tentar entender. Cara, é um trampo muito louco, assim. Mas aí a gente chega a alguns consensos, né? E aí, claro, tem os que escreveram e sobraram fragmentos das obras desses caras, tipo Anaximandro, Anaxímenes aí, até o Pitágoras, sobrou fragmentos do que esses caras escreveram. Aí é comparado, né, com o que outros filósofos escreveram deles, com o que a historiografia diz sobre eles, né, e tudo mais. E aí se costura a teoria deles, assim. Mas enfim, então, tudo isso para dizer que esse trecho aí que eu separei é o Aristóteles falando que o Tales teria dito isso, né? É o Aristóteles definindo o que seria a teoria do Tales de Mileto, né? Porque o Tales mesmo não escreveu nada. Então, o Aristóteles vai dizer que o Tales defendia que, abre aspas, a Terra flutua na água, que é, de certo modo, a origem de todas as coisas. E então, como eu falei, está nesse livro aí, na edição de 1994, na página 86. Depois vocês podem conferir aí. Vou tentar deixar para vocês aí no drivezinho, qualquer lugar aí, uma versão desse texto aí, né? Ou não, né? Não façam pirataria. Não compartilhe PDF. Não, 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 não. Não, não, não. Então, o Tales criou a escola jônica aí, né? A escola de Mileto, porque era onde eles ficavam, eles não davam nome para as coisas, né? Quem deu o nome, inclusive, para a escola foram outros filósofos que vieram depois, né? Você fala, os caras que se reuniam lá na região jônica. Ah, a escola jônica? É a escola jônica. Ah, então beleza. E aí o Tales, ele tinha vários discípulos. Entre esses discípulos, a gente tem o mais célebre, que é o Anaximandro, que ficou mais conhecido aí da historiografia, da filosofia. Ele acreditava que o apeiron é o infinito. Meus amigos, eu não vou me deter muito aqui, porque assim, o tio vai confessar para vocês, não é a praia do tio filosofia antiga, especialmente os pré-socráticos. É difícil para um caralho estudar isso, tá? Então assim, vamos nos até aqui aqui a historiografia clássica, né? Que a gente tem em vários lugares aí, né? Nessa internet de meu Deus. Mas assim, o Anaximandro defendia que era o apeiron, que não era uma substância material, assim, né?
tão evidente, né? Era esse infinito, era essa coisa indefinida que era infinito, porque para ele o universo estava em expansão, né? Era infinito. Então, bicho, né? Ó, transformações sucessivas. Então, todos os seres vivos derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. O infinito é a origem de todas as coisas. Então, esse apeiron, esse negócio infinito, essa substância imaterial, expansível, né? Tá sempre em transformação, né? É a origem de todas as coisas. E aí o Anaximandro teve um discípulo dele também, que é o Anaxímenes. E é interessante que esses discípulos defendiam a obra de seus antecessores, mas tentavam ir além, tá ligado? Não é tipo assim, ele tava 100% certo, e é isso aí mesmo, uhul. Não, é tipo assim, meu, vamos ver também, tá ligado? Isso que é interessante, né? Não é tipo, não, meu Deus, uau. Mas enfim. O Anaxímenes defendia que o arqué era o ar. O arqué. Porque assim, ele falou, tá, beleza, nem tanto lá, nem tanto cá, né? Assim, o Tales talvez esteja certo que seja uma substância material, seja algo visível e tal, né? Tangível, na verdade. E o Anaxímenes também tá certo, que é esse bagulho em expansão, esse bagulho infinito. Então, o que une as duas coisas? É o ar. Ele, ao mesmo tempo, é material, é tangível, a gente sente, né? A gente não vê, mas a gente sente. E ele também é expansível, é infinito, né? Porque, sim, eles acreditavam que o ar estava em todos os lugares, mesmo do universo, né? Do cosmos e tudo mais. E aí, para fechar a escola jônica, eu coloquei aqui o Pitágoras. Ele é colocado muitas vezes na escola jônica, mas assim, ele não era propriamente um discípulo da escola jônica, e ele tinha sua própria escola, né? Ele fundou sua própria escola e tal. Mas ele vivia na região da Jônia, então às vezes ele é colocado aqui. E para o Pitágoras, o arqué, né, esse princípio fundador, essa origem das coisas, estava na matemática. Porque no aritmos, né? E aritmos, aritmética, né? Então, porque assim, as coisas têm propriedades matemáticas nelas mesmas, entendeu? Não é coisas que a gente abstrai, assim, que a gente categoriza, a gente cria unidades de medida. Não, tá lá nas coisas. Então, a quantidade 1 é uma propriedade daquela coisa. Se tiver mais de uma coisa, aí é propriedade daquelas coisas, entendeu? A largura, né? A matemática, enfim. Peso, altura, largura, comprimento, profundidade, volume, velocidade. Olha quanta coisa matemática tem na natureza, né? Então, o princípio é o aritmos, cara, é a matemática. Então aqui ó, as escolas que eu falei, né, além da escola jônica, ó, veja que o Pitágoras tem uma escola dele, né, pitagórica, né. Então tem o Pitágoras, o Filolau, o Arquitas, o alemão, Alckmin. Pô, esse cara eu não conheço, desculpa galera, não sei tudo também, tá? E a matemática é o alfabeto com o qual os deuses escreveram o universo. Lembra lá que eu falei pra vocês assim, bicho, calma lá, quando você diz que é um rompimento com o pensamento mitológico. Calma lá, cara, calma lá, porque, meu, pode não ser, tá ligado? Olha aqui, alfabeto com o qual os deuses... E aqui não é necessariamente uma licença poética, irmão, tá ligado? Não é assim, tipo, tá, é uma metáfora, é uma poesia que ele tá dizendo que não. Não necessariamente, pode ser que, tipo assim, seja realmente assim... O panteão dos deuses realmente é tão racional quanto a matemática, irmão. E aí? Vai fazer o quê? Tá ligado? Então calma lá, não é assim, eles abandonaram toda a religião e tudo mais. O próprio Pitágoras, como eu mencionei em sala, ele acreditava em reencarnação. E aí? Reencarnação é racional? Do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, estrito, assim? Não é, irmão. Então, tipo assim, sem querer menosprezar a fé e religião de ninguém, mas assim, bicho, é um argumento teológico, religioso, não é argumento racional. Por que ele acreditava que era o aritmos, cara, esse princípio? Porque todas as coisas que podemos conhecer contêm números. E o número é uma propriedade da coisa, não é uma abstração que a gente faz na nossa cabeça, que é uma propriedade da coisa lá mesmo. Aí a gente tem o Empédocles de Agrigento, que não é necessariamente uma escola e tal, mas ele foi bem importante, assim, ele defendia
que o arqué não era necessariamente tipo uma substância, mas era a união e o equilíbrio de todas essas substâncias assim que deu origem, né, a tudo, né? Então o Empédocles foi o primeiro avatar, que é o cara a dominar os 4 elementos aqui, né? O Empédocles foi o primeiro avatar aqui, ó. Fogo, água, tal. Faltou só o coração e ele teria o Capitão Planeta, né? Lembra disso? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Então, Empédocles foi o primeiro avatar aqui, ó. O ar, o fogo, a água e a terra, né? Então é esse aqui mesmo, ó. Terra, ar, fogo e água. E o equilíbrio entre essas coisas também. O equilíbrio era muito importante para o Empédocles, assim, né? Aí a gente tem a escola eleática, né? Criada aí pelo Xenófanes, pelo Parmênides, Zenão, Melisso. Acreditava que o único conhecimento válido é o conhecimento racional, que é diferente da opinião, porque a opinião pode ser enganosa e tudo mais. Mas o principal ponto da escola eleática aqui era justamente o problema do movimento. Eles eram uma escola estaticista, não estadista, estaticista. Não estatizante, estaticista. Estava na estaticidade do universo. O universo era estático. O universo não se mexia. O universo é infinito. E o infinito não pode se mexer, não pode sair do lugar. Porque se ele sai de um lugar e vai para o outro, ele já não é infinito. Ele é contido no espaço. E se ele sai de um espaço, ele vai para outro espaço. Pô, ele se mexeu, então ele não é infinito. Cara, é foda de entender isso, mas faz sentido. Beleza. Então, um problema do movimento, né? Nada se mexe. E aí a gente tem a escola atomista, né? Que é o Leucipo, o Demócrito, tem outros, mas esses são os mais importantes, né? O Leucipto aí fundou a escola atomista e o Demócrito foi o que melhor definiu, né, os conceitos aí do Demócrito. Enfim, mas eles acreditavam justamente que nisso aqui, né, bicho, que o arqué das coisas, né, a origem de tudo era fundado de átomos, que são, tipo, partículas indivisíveis, a menor parte do ser ali que organizado de maneira diferente formaria diferentes entidades, né? Então, o átomo vem de A, que é não a negação. Então, toda vez que tiver esse A, né, a palavra for grega, e tiver o A aqui na frente, esse Azinho aqui, é A de não. E tomo daí é divisível, né? Porque eles acreditavam que o átomo não poderia ser dividido, né? Hoje tem outros modelos de átomo aí que a gente estuda na escola, né? Na ciência, e a gente sabe que o átomo pode ser dividido sim, né? Que é o núcleo e os elétrons e tudo mais, enfim. Mas é isso aí. E aí, cara, alguém disse uma vez, eu não sei quem, mas eu vi um professor de um cursinho falando no YouTube e eu achei legal essa frase e eu adaptei pra mim, que é assim: alguém disse que filosofar é filosofar contra alguém. Achei do caralho. E aí a gente tem a primeira treta na história da filosofia aqui, não a última, mas assim, a gente tem a treta entre Heráclito e Parmênides. Depois vão ter várias outras, tá? O Sócrates contra os sofistas, Aristóteles contra Platão e tal, e aí vai o Agostinho contra o Tomás de Aquino, a gente tem os empiristas contra os racionalistas, a gente tem os marxistas contra os liberais, a gente tem Nietzscheanos contra kantianos, Nietzscheanos contra heideggerianos, Nietzscheanos contra todo mundo. Mas começa aqui, cara, Heráclito versus Parmênides. E lembra que o Parmênides é da escola eleática, que é a escola que, ó, o principal problema deles era o quê? O movimento. Eles diziam que o quê? Não tem movimento, né? Não tem. Movimento é feio. Movimento é paia. Então, ó, o ser é, o ser não é parado, coisas estáticas e tudo mais. E o Heráclito dizia assim, mano, nada a ver, fantarrei. O que é isso, fantarrei? A Fanta Guaraná? Fanta uva? Não. É tudo flui. Tudo é movimento, cara. Então, o Heráclito também investia no arqué, né? Pra ele era o fogo, justamente porque o fogo tem essa propriedade de se mexer, de se expandir, tá ligado? De se comprimir.
Então o Heráclito acreditava que o ar era o fogo, né? Porque ele acreditava que tudo é movimento, cara. Porque assim, as coisas estão em eterno movimento, eterna mudança. Para ele, a realidade era esse eterno devir, assim, né? Que é tipo assim, bicho, está acontecendo, está mudando, cada segundo é mudança, cada é movimento, tudo é movimento, né? Isso que parece mais intuitivo pra gente, né? As coisas estão mudando a todo momento e tal, né? Essa é a frase mais famosa dele aqui, que ficou clássica, né? É impossível banhar. Oh, caramba! Deixa eu ver se dá pra dar. Não dá pra dar Ctrl Z. É, o tio é meio boomer, né? Vamos ver aqui se eu consigo com o shift apertado. Acho que não. É, com o shift não dá certo. Bem, enfim, não precisa marcar, né? Tá, vocês estão vendo aqui. É impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque na segunda vez nem você nem o rio vão ser o mesmo, né? Porque o rio, na segunda vez que você entrar, a água já correu, não é a mesma água. A água que estava aqui já tá lá. E a água que tá aqui vai estar lá daqui a pouco. E, enfim. E você também já não é mais o mesmo. Você mudou suas opiniões, seus conceitos, caiu um fio de cabelo, caiu uma cela de pele morta. Você não é mais o mesmo. Sabe um bagulho que reflete muito bem isso aqui, ó? Essa música aqui, ó, Lulu Santos. Já ouviram? Provavelmente, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Tudo que se vê não é igual ao que a gente já viu um dia. Então não é possível se banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque se tudo muda, se nada é igual, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tipo, em um segundo tudo muda. Band News, né? Em um segundo tudo pode mudar. Enfim, por Parmênides era isso, cara. As coisas estão em eterna mudança, cara. O que foi já era, não é mais. Deixou de ser, se tornou outra coisa. A água do rio correu, o vento soprou, a folha caiu. Não é mais o mesmo. Um peixe morreu, outro peixe nasceu, tem girino, tem um pouquinho mais de xixi na água. Cara, não é, muda. E você também muda, as pessoas também mudam. Esse é mais fácil de entender, né? Agora, o do Parmênides. Por que não existe movimento? Parece contra-intuitivo dizer que não existe movimento, né, irmão? Esse é difícil, esse eu preciso que vocês prestem atenção um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, por que o universo não se mexe? Porque ele é infinito. Nossa, eu não sei usar esses aparatos tecnológicos mesmo, né? O universo é infinito, irmão. E o infinito se mexe? Não, né, mano? Porque pra onde que vai se ele é infinito? Vai pra onde? Qual o espaço que cabe o infinito, irmão? Ele não pode estar contido em nada, então ele não se mexe, ele é infinito, ele é estático, ele é parado, né? Também é indivisível justamente por isso, né? Porque se for tipo divisível, já seria mudança, né? E não pode se mexer. E por quê? Vamos tentar escrever aqui, tá? Cara, o tio é ruim de escrita, tá? Mas vamos escrever, ó. Digamos que a gente tem um bagulho A. Esse bagulho A é qualquer coisa, né? Só que esse bagulho A sofre uma mudança, então ele deixa de ser A, ele vira B. Tá certo? Ele virou B, o A virou B. E essa transformação seria o movimento, né? Tá, beleza, é um movimento aqui. O movimento é bem sexy, o movimento é bem sensual. Só que assim, aquele A, aquele A, aquele A, aqui ele deixa de ser A. E aqui só que ele é B. Só aqui só. Aqui ele não é B. Só que aqui ele já não é mais A. Então o que ele é? Ele é nada. Ele é, ó, tá vendo que não tem nada aqui? Esse ponto ele não é nada, cara. Ó, esse ponto aqui não é nada. E uma coisa pode não ser nada? Pode ser nada alguma coisa? Não. Tudo que é alguma coisa. E o nada não existe. Ó, o ser é, o não ser não é. Tipo assim,
O ser é quer dizer que tipo existe, que é alguma coisa, que é, entendeu? O ser é. O não ser não é, porque a negação do ser, negar o ser aqui, ó, não ser, deixar de ser um ser, não pode ser verdade. Então não existe, não pode existir algo que não é, que não seja. Porque só pode existir algo que seja alguma coisa, só pode existir algo que é. Então aqui, ó, esse momento de transformação em que uma coisa não é nem A e nem chegou a ser B ainda, porque para ser B ele tem que ter deixado de ser A, né? Para eu mudar, eu tenho que deixar de ser o que eu sou e ser alguma outra coisa. Ah, é bem parecido, mas não é a mesma coisa. Então eu mudo, eu transformo. Só que nesse movimento aqui, ó, nesse movimento, aqui tem o A. Nossa, que A feia, né? E aqui tem o B, né? Que é qualquer coisa. Meu Deus, que coisa feia. Ó, aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Aqui é B, aqui é B, aqui é B, aqui é B. E esse meio do caminho aqui? Onde eu deixei de ser o A, então eu não sou A. Não sou A. Mas eu ainda não sou B, cara. O que é? Se eu não sou nem A nem B. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu não cheguei a ser o que eu vou ser e já não sou mais o que eu era. E aí o que eu sou? Nada. E se eu não sou nada, não pode ser, cara. Ou ser é, ou não ser não é, cara. Quer ver o outro legal que eu dei em sala também, um exemplo, ó. Vamos aqui, ó, o ponto 1 e o ponto 2. Caramba, cara. Pô, 100% otimizado mesmo, hein? Ó, vamos escrever mais fácil aqui, de um jeito mais fácil, né? Ó. Aqui é o 2, tá? Beleza, só retos, né? Só retas. Tá, aqui é o 1, aqui é o 2. Eu quero sair daqui e vir pra cá. Então eu... Uma linha reta. Imagina que é uma linha reta. Aqui é o meio, ó. Né? Mais ou menos. Vamos imaginar também. O exercício da imaginação aí, pô. Imaginem. Imagine the people. Usem a imaginação. Esforço coletivo aqui. É o desenho, vocês imaginam, pô. Esse é a metade do caminho, né? Daqui, do 1 até aqui. E vamos dizer que é o meio, né? Vamos dizer que é o meio. 1 sobre 2 é o meio do caminho. Posso dividir esse meio do caminho de novo? Posso. Ó, consegui. Então vamos dizer que é 1 quarto. Posso dividir isso aqui de novo? Posso. Posso dividir de novo? Posso. Até o infinito eu posso ir dividindo. Lembra da propriedade matemática? Lá entre um número e outro existem infinitos números? Só que assim, bicho, se para eu passar do ponto 1 ao ponto 2, eu tenho que passar por infinitos pontos? Eu posso percorrer o infinito? Não, né? Eu não posso percorrer o infinito. Porque eu vou estar, tipo, sempre indo, porque é infinito, não acaba nunca. Né? E se não acaba nunca, eu posso completar? Não, né? Então não tem movimento, pô. Isso aqui foi dito pelo Zenão. Quer ver? Zé. Eu vou escrever, cara. Eu vou conseguir. Zé. Não. O O vai ser difícil, hein? O tio também vai ser difícil. Tá, beleza. Zé. Não. Esse cara aqui. Esse mano aqui, ó. Zé não. Ou Zé não, né? Não é não. Beleza. Ele gostava de escrever paradoxos, né? Que ele é discípulo do Parnaíba, que ele é desocupado, né? Não tinha nada pra fazer e escrevia paradoxos, né? Ó, Aquiles, é a do Aquiles, né? Um dos mais célebres paradoxos da história da filosofia é aquele que conta a história do herói grego Aquiles e da tartaruga. Conta-se que Aquiles, disputando uma corrida com uma tartaruga, num ímpeto de generosidade, resolveu dar a ela uma pequena vantagem, deixando que o bicho partisse alguns segundos à sua frente. Segundo o filósofo grego Zenão, por mais rápido que Aquiles se movesse, ele jamais conseguiria ultrapassar a tartaruga.
O paradoxo formulado por Zenão é o seguinte: cada vez que Aquiles percorre determinada distância no espaço de tempo, a tartaruga já percorreu outra distância. Se o Aquiles se movimentar mais um tanto para alcançar a tartaruga, terá que defrontar com o fato de que a tartaruga já terá percorrido mais um tanto, por menor que seja. Esse fato se repetirá indefinidamente. Por mais que Aquiles corra, sempre haverá um espaço a separá-lo da tartaruga. Beleza, então é isso, né? Paradoxo da Aquiles e a tartaruga aí. Legal. E aí a problematização que eu fiz na sala, né? Vou deixar aqui também pra gente pensar. Eu já falei, né, várias vezes assim, mas bicho, existiram filósofos antes dos gregos? Talvez, cara, talvez existissem filósofos antes dos gregos. Filosofia oriental, muito pesquisada. Filosofia dos povos africanos é muito pesquisado hoje em dia, é um tema legal. Tem um podcast muito massa que eu indico, que é o Filosofia Pop, né? Tem um episódio sobre filosofia africana, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira. Tem, ó. O episódio 11 do Filosofia Pop é um podcast bem legal, tem no Spotify aí, pra quem quiser e puder, ó. Filosofia africana, encantamento com ancestralidade e encantamento, com a de Belênia Machado. Bem legal, a de 2015, bem legal. Aí, ó. Né? Ó, tem a bio aqui da Adbilênia, né? A Dilbênia, desculpa, a Dilbênia. Aí, ó. Alguns filósofos africanos, né? Aqui uns termos, filosofia africana em currículo e tal. Doutor em educação pela Universidade de Ceará, mestre em educação, bacharel em filosofia dos... Ó, legal, griot, culturas, diáspora africana, legal, né? Tá em voga muito essa pauta aí, né, da pan-africanidade, né, e tal. Enfim, cara, pô, orientais, bicho, tá ligado? As culturas orientais. Outra coisa também, a história da filosofia é muito masculina e muito branca, ela é muito eurocêntrica e muito patriarcal mesmo também, tá ligado? Aí vai vir gente, vai citar Hannah Arendt, vai citar Simone de Beauvoir, uma ou outra filósofa, e aí vai trazer exceções que comprovam as regras. Sim, mano, você, tipo assim, consegue citar todos os filósofos gregos, os filósofos homens que você conhece, assim, rapidão, de cabeça? Você vai citando, citando e citando. E aí, se eu pedir pra você citar as mulheres, as filósofas mulheres que você conhece, você vai citar, tipo, 3, 4, 5, e aí você vai travar, você vai falar, meu, como assim? Filósofa mulher, meu Deus. Filósofo negro, então, meu Deus. Filósofo que não seja europeu, meu Deus. Muito difícil, entendeu? Então é eurocêntrica, masculina, branca pra caralho. Porque é aquilo que eu falei no começo também, cara. É a questão da política, né? O bagulho é político. Tudo é político. E isso aqui não é por acaso que as coisas são assim. Não é por acaso que a gente estuda esses filósofos, tá ligado? Não é por acaso. Claro que eles são importantes. Obviamente que eles são importantes, tá ligado? Olha a história. Eles contribuíram muito pra história do pensamento. Mas eles contribuíram muito pra história do pensamento ocidental, tá ligado? Que desenvolveu a nossa sociedade até hoje. Legal e tudo mais. Mas assim, bicho... Importante não limitar, entendeu? É reconhecer que existem outras formas de pensamento e tudo mais, né? Tão válidas quanto. E aí fazer a crítica, né? Tirar o... Assim, fazer o bagulho dialético, assim, que é tipo a tese, né? A antítese, que é o que vai, tipo assim, tira um x1 disso aqui, né? E aí você tem a síntese, que é assim, não necessariamente é o melhor de cada lado, mas é o que você extrai disso, entendeu? É a conclusão, entendeu? É a conclusão. Não precisa ter elemento das duas coisas, mas é a conclusão. Síntese. Então, problematizem as paradas mesmo, entendeu? Problematizem esse bagulho de problematização do meme, entendeu? Claro, tem umas paradas que nada a ver, assim, né? Mas, meu, questione, entendeu? Pergunte por que é só homem, por que é só branco. Não é por acaso, não é por acaso, é eurocêntrica, corresponde aos interesses dos países europeus no período da colonização, né? Principalmente ali na época moderna, né, quando houve um resgate desses gregos, assim, após a Idade Média e tudo mais, né, iluminismo. E aí, por que foi colocado na Grécia, entendeu? Por que a Grécia foi trazida para a Europa ali, né? Enfim, são questões, tá?
Não tem espaço aqui pra gente discutir todas elas, mas são questões de questionamentos aí filosóficos. Obrigado por ficarem comigo até aqui, um abraço e até a próxima.